Bora lá, Fiel, ver o que a mídia aqui, o Troca de Passe do ESPN, falou sobre o impeachment do Augusto Melo, cravando que esse é o início de uma grande revolução dentro do Corinthians. E você vê dessa forma, vê que agora as coisas vão começar a se organizar? No final, o Benja e o Dinei também se posicionaram, o Marcelinho Carioca também se posicionou, coloquei um trecho aqui pra vocês verem. Curta aí o vídeo, se inscreva aqui no canal pra sempre receber as notícias do Corinthians. Sem mais enrolação, bora pras últimas notícias aqui do Corinthians. Mas, ó, Corinthians, foi aprovado o impeachment do presidente Augusto Melo pelos sócios. Primeiro a gente teve a aprovação pelo conselho, pelos conselheiros, agora era o dia dos sócios aprovarem ou não. Quem traz os detalhes para nós é a repórter Vitória Leite. Fala, Edu, uma boa noite para você, para os amigos da bancada e também para o fã de esporte que nos acompanha. Pois é, um dia muito longo aqui no Parque São Jorge, né? A votação começou às 9 da manhã, terminou às 5 da tarde. Assembleia Geral. Mais de 2.000 associados votaram neste sábado aqui no Parque São Jorge, 2.037 votos, sendo 1.413 a favor do impeachment do ex-presidente Augusto Melo, do Corinthians, 620 votos contra o impeachment e 4 votos entre nulos e brancos. Bom, a gente lembra, né, que ele foi destituído, já afastado, aliás, do cargo há 76 dias atrás, então 26 de maio, quando o Conselho Deliberativo votou pelo afastamento como uma medida cautelar, né, um afastamento cautelar, porque naquela época ele era indiciado de um inquérito policial que investiga o contrato com a Vaidbet, ex-patrocinadora do Corinthians. Na parte de dentro, uma situação ali de confusão, em um momento briga entre torcedores na frente do ginásio ali da votação, e do lado de fora também teve uma outra confusão que aí não tem nada a ver com a votação, mas que a gente registra aqui para o fã de esporte. Um caminhão de som que estava aqui desde de manhã acabou deixando tocar o hino do Palmeiras e depois também o hino do Vasco. E aí foi atacado, né, de forma violenta por torcedores que estavam aqui fora. A gente registrou algumas imagens para vocês e depois que a apuração terminou, o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, veio até aqui ao salão principal para fazer um pronunciamento. A gente precisa acabar com essa história de que interesses pessoais, interesses de grupos, interesses de coletivos menores do que a nossa instituição prevaleçam. Então acho que o foco principal agora é retomar a reforma do Estatuto que nós vimos fazendo. E na próxima semana vamos dar para vocês as datas dos próximos passos. Bom, os próximos passos, a dúvida, né? Quando será a votação? O que se sabe? Haverá um mandato tampão, então teremos uma eleição com os conselheiros para escolher um presidente para prazo aí de pouco mais de um ano. Final do ano que vem. Então esse mandato do Augusto. 1 ano e 3 meses, um pouco mais, né? 1 ano e 5 meses. E fala-se em até 5 chapas com interessados ali em assumir o Corinthians. E agora, Breler, o que será do Corinthians? Edu, o principal é que com a votação do impeachment, pelo menos encerra-se essa agonia, se vai cair ou não Augusto Melo, e até o processo dele de resistência ao impeachment, de certa forma, tumultuou ainda mais o ambiente. Não foi, até esperava-se que depois do indiciamento, né, ele se tornou réu na justiça, que o Augusto Melo desse um passo atrás e deixasse, já se afastasse definitivamente. Não aconteceu, a votação o afasta. Mas agora eu não vejo também o torcedor corintiano muito esperançoso em relação à situação política e administrativa, porque o Corinthians tem criado uma máxima muito peculiar, que é a do o pior presidente é sempre o próximo. A renovação e transparência, a chapa anterior, saiu ali depois de 16 anos no poder. E o Augusto Melo despertou uma esperança e uma expectativa enorme do torcedor corintiano, que se desfez em poucos meses. Foi muito rápido. Então, para o torcedor corintiano, a passagem do Augusto Melo representa uma frustração enorme. Não era um quadro super festejado, o Augusto Melo não ascendeu ao poder como unanimidade, votaram para tirar o menos, imaginando tirar o menos pior, e o Augusto Melo comprovou que tudo que é ruim pode piorar. Então, daqui para frente, eu não vejo o torcedor corintiano esperando que vai chegar um salvador da pátria
O Corinthians precisa se mover rápido, né? Porque essa definição não pode se arrastar ainda mais. A gente já está em fim de temporada, mas o que a gente viu, que apesar da classificação contra o Palmeiras, de ter passado na Copa do Brasil, a situação do Corinthians ainda é muito preocupante, porque toda essa turbulência inevitavelmente respinga no campo. Eu gosto muito de quando tem o Brenner no programa, porque o Brenner é o maior anti-SAF que nós temos aqui na nossa emissora. Assim. Um deles. Você é o cara que carrega a bandeira anti-SAF. Que acredita que o futebol... hoje em dia ainda é paixão para os profissionais do futebol, para quem torce. E você acha que a SAF no Corinthians vai resolver tudo? Eu vou te dar informações e você vai poder dar a sua resposta à sua pergunta. Ok. O Romeu Tuma Júnior acabou de falar que não é mais para se privilegiar interesses pessoais. E a gente tem informação que haverá 5 chapas. 5 chapas são porque são 5 grupos que tecnicamente tem cada um o seu grande candidato capaz de resolver todo o problema do clube, ou porque há uma questão política dentro do clube onde vão se negociar cargos, situações e apoios, ou a decisão vai ser técnica do que é melhor para o clube? Sabe, sua pergunta... Político? Ela já tem a resposta embutida. E você falou informação, só para trazer aqui, em parceria com o nosso Luciano Borges, já temos pelo menos 2 nomes. O Omar Stable deve assumir o legado da chapa que elegeu o Augusto Melo, vir como candidato. E o Antônio Roque Cittadini deve vir como o nome do grupo do Andrés, do grupo do Renovação e Transparência. O Antônio Roque Cittadini do grupo do Andrés. Com o apoio do Andrés, com o apoio do grupo do Andrés. Então, pelo menos já surgem esses 2 novos nomes na política corintiana. Que antigamente, obviamente, estavam de lados opostos dentro do clube. O ponto é assim, a situação do Corinthians ela já seria delicada por si só pelo caos financeiro administrativo. Um ponto. A famosa vaquinha da Neoquímica Arena, ela está distante, ultra distante da meta. Gosta dessa vaquinha. Né? Normal. Então, assim, foi vendido como uma super ideia e tal, e ela está super distante. O torcedor abraçou, mas ainda assim, ela nunca ganhou tração suficiente para ser uma coisa realista de que vai pagar a dívida. Aí, além disso, o clube está nas páginas policiais, cara. É um desgaste de imagem, sabe? E a gestão anterior por causa do cartão de crédito. Da instituição. O Brenner toca numa palavra, a esperança. Como eu posso cobrar a esperança de um torcedor que falou, cara, enfim, parece que tem um cara aí que vai ser algo novo. Em um mês estourou que o patrocínio que ele arranjou, ninguém conseguiu explicar quem é que estava fazendo intermediação, foi terminar em página policial. Aí agora, eleição, que será convocada às pressas. Uma eleição convocada às pressas, ela dificulta o surgimento de qualquer outsider, de qualquer nome novo, de qualquer algo diferente. Porque você precisa mobilizar o quadro político de um clube com uma política complicada, como o Corinthians. Então, por que eu vou falar que esse torcedor ele tem esperança que algo novo e bom venha aí? Os nomes, os mesmos, sabe? O modus operandi, o mesmo. O final da novela, o mesmo. Um investigado, um suspeito, o outro vai para a página policial. E a dívida só faz aumentar. Então, assim, é muito difícil falar no tal da esperança porque acontece em muitos lugares, não estou falando só de futebol. Surge alguém como um novo, eu vou mudar. Amigo, de novo você só tem a roupa e a cara. Porque assim, a coisa é mesmo. Então, o cara, quem vai ser o impopular que vai fechar a torneira com o risco... Exatamente isso. Não se elege. Não se elege, Léo. Não se elege. E a história de SAF não é tão simples. Não, acho que se elege. Não. Porque o Não meu se sustenta. Não se reelege. Não se sustenta. Não, e o meu ponto sobre SAF... Hoje não se elege. Eu vou arredondar. Eu não demonizo o SAF, mas no caso do Corinthians é preciso se conscientizar. Quem vai vender a SAF são esses caras. É a política. Eles vão determinar os termos desse negócio. Então, por isso... vendendo SAF de causa O Corinthians precisa de paz, de recuperação financeira e de dinheiro. Saúde e paz. Todo mundo precisa. O Romeu Tuma Júnior citou o Flamengo, né? Precisamos ser um Flamengo no momento de exaltação. A Fiel, ou parte dela, caiu matando. Mas eu entendi o que ele quis dizer, né? Claro. Não, ele tá certo. Esse olhar de temos uma torcida gigante, podemos limpar a nossa vida financeira. Fala, meu povo! Bom, um dia histórico hoje na vida do Corinthians. Augusto Melo, de forma oficial, não é mais o presidente do Esporte Clube Corinthians Paulista. O mesmo associado que democraticamente o colocou lá, hoje democraticamente o tirou de lá. Escândalos e tudo aquilo que nós estamos cansados de saber, e acabou. Então a vida política do Augusto Melo no Corinthians se encerra hoje, e ele agora que responde os problemas dele na justiça. Palmas, palmas, palmas para todos. Principalmente palmas para a torcida do Corinthians.
porque se não fosse a voz da arquibancada e também a voz hoje das redes sociais para fazer essa pressão, nada disso teria acontecido. Porém, não pode acabar por isso, hein, gente? A torcida do Corinthians tem que continuar com a pressão, porque uma limpeza dentro do Parque São Jorge é necessária e urgente. Então, ex-presidentes que fizeram o clube chegar a 2,5 bilhões de dívidas, ex-presidente que fez contratos com patrocinadores fantasma, empresas sediadas em terreno baldio, ex-presidentes que usaram o cartão de crédito corporativo para gastos pessoais, não interessa se é 1.000, 10.000, 5.000, 100.000, isso não pode ser aceito, o valor não interessa. Então o Corinthians, se realmente quiser, e agora tem a grande oportunidade de recomeçar, de fazer uma limpeza, é agora. Então a indignação e a punição, elas não podem ser seletivas. Isso tem que ser só o começo, o que aconteceu hoje. E a lista é razoavelmente grande. Então que a torcida do Corinthians continue a pressão, que o conselho do clube continue a investigar as coisas e que os punidos sejam todos eles condenados e expulsos do clube. Repito, o que aconteceu hoje dentro do Corinthians é um dia histórico. Mas não pode ficar só na conta do Augusto Melo, hein, gente? É bom frisar. O Corinthians tem um problema sério e não foi só ele que causou. Tem muito mais gente por aí. Então, torcida do Corinthians, a pressão tem que continuar. Fala, fiel. Já acabou, né? A votação do impeachment do Augusto. O Augusto saiu, né? Legal, o Augusto saiu, ok. Mas só que não podemos deixar cair no esquecimento os dois ex-presidentes que usaram o cartão corporativo do Corinthians. A gente não pode deixar passar batido isso aí, não. O Augusto saiu, ok. Mas agora também temos que ir pra cima dos dois ex-presidentes. Porque o ex-presidente lá foi votar. Não tem nem vergonha na cara. Esses caras não têm vergonha na cara. Eles foram lá votar. Então, fiel, a gente não pode deixar cair no esquecimento. A gente tem que ir lá, o pessoal das organizadas, todo mundo, falar pro pessoal lá que não tem que deixar passar batido os dois ex-presidentes que usaram o cartão corporativo do Corinthians. Não pode passar batido. Eles têm que ser expulsos também. Pronto, falei. Nada mais, nada menos, Marcelo Pereira Sursim, alguém conhecido como Marcelinho Carioca. O senhor está aqui hoje também. Conta pra gente aí o intuito da sua visita. Vessone, primeiro, a alegria estar falando com você, porque você é um jornalista sério, você apura os fatos antes de relatar eles. E hoje eu venho pela primeira vez, quando tem uma eleição, porque me tornei sócio segunda-feira. Então hoje eu venho como torcedor corintiano, como amante desse clube, e para dizer para todo torcedor corintiano acreditar até o final, que o nosso clube não pode passar por isso, vivenciar essa história negativa de página policial, né? Administrações errôneas, o interesse pelo poder, a briga política, que isso prejudica a nossa instituição. O Corinthians tem quase 40 milhões de corintianos, que você vê que o negócio vinha tão feio que foi necessário uma organizada se movimentar para fazer a vaquinha online, onde isso deveria partir do próprio clube, né, do marketing do clube. Então, todos se unindo, a Gaviões junto, Pavilhão 9, Estopim, Camisa 12, Coringão Chopp, Macabra. E hoje eu fiz questão de vir para olhar, para ver como é que é, para escutar as pessoas, para estar perto dos sócios, como eu sou sócio hoje e não pedi título a ninguém, fui lá e comprei com o meu dinheiro, paguei com o meu dinheiro, fiz questão de mostrar a minha carteirinha, está no meu Instagram, porque eu amo o Corinthians me transportou para o mundo, cara. Então, quem jogou nesse clube sabe a grandeza que é a segunda pele agora. Quem vem administrando durante tempos não sabe a grandeza desse clube. Não sabe a força, a potência, a briga que tem as grandes marcas para poder entrar na instituição, entrar na camisa. Então, é muito triste isso, lamentável. E hoje eu quero estar participando
do movimento de melhora para o nosso clube, de amor, sabe, de reconhecimento, de respeitabilidade. É isso que eu quero estar participando. Bora lá, Fiel, eu entendo você que está chateado. Tem gente, tá, pessoal, que a Fiel tava bem dividida em relação ao fica Augusto ou sai Augusto, e eu compreendo, cara, eu entendo. Eu cubro o Corinthians aqui todos os dias e entendo o lado, né, de quem queria que o Augusto Melo ficasse. Eu acredito que o corintiano que tomava o lado do partido que gostaria que o Augusto Melo continuasse no Corinthians, não significa, pessoal, que ele quer o mal do Corinthians, tá? Eu acho que tá todo mundo aqui em prol do mesmo time, então nós, como torcida, não precisamos ficar se degladiando, sabe? Se guerreando. Esse cara que queria o Augusto Melo no poder, ele tem medo que a RT volte, que o Duílio, que o Andrés, que eles voltem com a saída do Augusto Melo, porque foi o Augusto Melo que desbancou os caras. Então, o excesso de medo dessas pessoas, que o Augusto Melo saísse, eles têm medo que o Andrés, né, e o Duílio, o André, voltem para a presidência do time. Então, esse é o receio, tá, pessoal? Pelo que eu consigo captar aqui. Agora o Romeu Tuma Júnior, né, o presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, ele vai fazer vai estipular, né, uma eleição para ser definido quem será o novo presidente do Corinthians. Mas não vai ser o Stabile, o Osmar Stabile, que já tá... Pode ser que ele tenha muito apoio, ele ganhou muita força, porque ele já acertou em algumas coisas que ele fez nesses primeiros momentos aí como presidente interino do Corinthians, né? Mas com certeza haverá mais chapas, né, pessoal? Política, ninguém vai querer entregar isso de mão bandeja, tem muita vaidade lá, mas é isso aí. Para você ficar ligado por tudo, saber de tudo aqui, se inscreve aqui no canal Nação Corintiana. Pô, não se inscreveu ainda? Aperta aí, se inscreve aí, deixa seu like. Eu trago notícias pós-jogo, pré-jogo, cobertura, contratações, tudo sobre o Corinthians aqui nesse canal, e já digo desde já que é um prazer ter você aqui, beleza? Então, até o próximo vídeo, que Deus abençoe a sua vida, se Deus permitir, estaremos aqui em breve. Valeu!